Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites aí para a Loteca 1209 e quem diria, hein? Ninguém conseguiu acertar os 14 pontos da Loteca 1208, o prêmio que já era recorde, né? 7 milhões. Agora na Loteca 1209, 8 milhões de reais. Que prêmio, hein? Quero saber se vocês acham se a Loteca 1209 tá mais fácil ou tá mais difícil que as anteriores. Trago várias informações para ajudar aqui nos palpites e sem enrolação, né? Vamos aqui para o primeiro vídeo. Nesse vídeo eu vou com 5 duplos e muitas dicas aí pra gente melhorar os nossos palpites. Então, grade da Loteca 1209, primeiro jogo, hein? Já temos aí Corinthians e Palmeiras, em que jogo? O que eu trago aqui de informação, né, são os últimos jogos. O último jogo do Corinthians não foi esse contra o Bahia, né, foi contra o Vasco da Gama. Venceu fora de casa por 3-1. Aí sim, antes, o Corinthians em casa perdeu para o Bahia por 2-1. Fora de casa perdeu para o Juventude também por 2-1. E em casa pela Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras por 2-0. Já o Palmeiras, né, jogou agora na semana, venceu em casa muito bem o Sport por 3-0. Aí sim, antes dessa partida em casa, empatou com o Universitário pela Libertadores. Fora de casa venceu o Botafogo por 1-0. E também fora de casa pela Libertadores havia vencido o Universitário por 4-0. Classificação do Brasileirão, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 42 pontos. Em 19 jogos tem 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ótima sequência aqui do Palmeiras. Já o Corinthians ele é o 11º colocado com 25 pontos. Em 21 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Corinthians que nos últimos 5 jogos, né, apenas uma vitória. O próximo jogo aí do Corinthians será pela Copa do Brasil, vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Então é bom a gente ficar atento aí à escalação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. Já o Palmeiras ele terá Brasileirão, vai jogar contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Corinthians, 5 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. O último confronto, né, foi agora no mês de agosto de 2025. O Palmeiras em casa perdeu para o Corinthians por 2-0 e antes o Corinthians jogando em casa em julho agora de 2025 havia vencido o Palmeiras por 1-0. Esse jogo na casa do Corinthians. Que partida difícil essa, né? O Corinthians já tem vários desfalques, ainda vai ter Copa do Brasil no meio desse confronto. O Palmeiras está muito embalado. No meu primeiro vídeo eu costumo ir com 5 duplos e olhando essas informações e imaginando, né, que o Corinthians vai estar mais preocupado aí com Copa do Brasil, mesmo o jogo sendo na casa do Corinthians, eu tô indo de empate e vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras provavelmente está engasgado, né, por essas últimas 2 derrotas na Copa do Brasil e deve vir com força máxima, né, para dar uma resposta aí para sua torcida. Pelo retrospecto aí das últimas 2 partidas, cabe um triplo aqui tranquilo, né, porque o Corinthians venceu os últimos 2 confrontos. Jogo 2, Ceará e Juventude. O último jogo aí do Ceará foi contra o Grêmio, né? Fora de casa empatou em 0-0 agora no final de semana. Aí sim, antes dessa partida, fora de casa perdeu para o Bahia pela Copa do Nordeste por 1-0. Em casa venceu o Bragantino por 1-0 e fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. Já o Juventude, seu último jogo foi contra o Botafogo do Rio de Janeiro, perdeu para o Botafogo por 3-1. Aí sim, antes desse jogo venceu o Vasco da Gama por 2-0 em casa, fora de casa empatou com vitória em 2-2 e em casa venceu o Corinthians por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o 10º colocado com 26 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, apenas uma derrota aí nos últimos 5 jogos, né? Já o Juventude ele é o 18º colocado com 18 pontos, em 20 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o Vasco da Gama e o Juventude ele vai jogar em casa contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Ceará, 1 empate e 5 vitórias para o Juventude. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Juventude. O Juventude venceu o Ceará por 2-1 e antes disso, só em 2023, jogo na casa do Ceará, o Juventude venceu por 3-1. O Carpini, depois que assumiu aí, vem fazendo um bom trabalho, né? Essa derrota para o Botafogo foi a primeira, né? Só que enfrentar o Ceará fora de casa é difícil. O Ceará ali a gente pode ver que nas últimas 5 partidas só perdeu
perdeu uma. No confronto direto aqui, bem equilibrado, né? Poucos empates entre eles. E aqui, como o Ceará tá jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Ceará. O Juventude ele não fez uma má partida contra o Botafogo, apesar de perder por 3-1. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também, porque o Carpini vem fazendo um bom trabalho. Jogo 3, CRB e Paysandu. Último jogo aí do CRB, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Fora de casa, venceu Volta Redonda por 1-0 e em casa venceu o Atlético por 1-0. Já o Paysandu, em casa perdeu para o Operário por 2-1. Fora de casa perdeu para a Chapecoense por 2-0 e em casa perdeu para o Vila Nova por 1-0. Em que fase do Paysandu? Classificação do Campeonato Brasileiro Série B. CRB, ele é o 10º colocado com 31 pontos em 23 jogos. São 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Já o Paysandu, ele é o 19º colocado com 21 pontos em 23 jogos, apenas 4 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Realmente uma campanha muito ruim aí do Paysandu. Próximo jogo do CRB será fora de casa contra o Cuiabá e o Paysandu vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles: 5 vitórias para o CRB, 7 empates e 3 vitórias para o Paysandu. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Paysandu, empate em 1-1. E antes disso, no mês 10 de 2024, quando o jogo foi na casa do CRB, 3-2 para o CRB. Os dois times, né, estão vindo de derrotas. O CRB leva vantagem de jogar em casa. Sinceramente, essa vitória do Atlético Paranaense me surpreendeu. O Paysandu, como está numa fase bem ruim, né, tá em recuperação aí, mas tá difícil de sair da zona de rebaixamento. Tô acreditando mais na vitória do CRB, mas como são duas equipes que não vencem muito, e aqui no confronto direto o que mais prevalece é o empate, eu tô indo de CRB por estar jogando em casa, e também tô colocando um empate porque a gente pode ver ali que o Paysandu tem 9 empates, né? Jogo 4, Botafogo e Bragantino. Último jogo aí do Botafogo, fora de casa venceu o Juventude por 3-1. Pela Libertadores foi desclassificado, fora de casa pela LDU, perdeu por 2-0 e em casa perdeu para o Palmeiras por 1-0. Já o Bragantino, em casa venceu o Fluminense por 4-2, fora de casa perdeu para o Ceará por 1-0 e em casa perdeu para o Internacional por 3-1. Classificação do Brasileirão: Botafogo ele é o 5º colocado com 32 pontos, em 19 jogos tem 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Bragantino, ele é o 8º colocado com 30 pontos, em 21 jogos tem 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será pela Copa do Brasil em casa contra o Vasco da Gama, será o segundo jogo, e o Bragantino ele terá o Sport pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles: 9 vitórias para o Botafogo, 4 empates e apenas 2 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi pela Copa do Brasil, no mês 8 agora de 2025, o Bragantino jogando em casa perdeu por 1-0 para o Botafogo, e antes disso também Copa do Brasil em julho, o Botafogo venceu a primeira partida por 2-0 em casa. O Bragantino, né, fez um excelente jogo aí contra o Fluminense, venceu por 4-2, mas ainda não me convenceu. Botafogo aqui nesse confronto tem muita vantagem. Botafogo que tem Copa do Brasil, né, mas tem um elenco muito forte, vai estar jogando em casa, né, e tô acreditando aí que o Botafogo não vai abrir mão do Brasileirão, né, já colocou um time forte contra o Juventude, entrou vários titulares no segundo tempo, então para essa partida aqui tô acreditando na vitória do Botafogo seco. Jogo 5, Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Último jogo aí do Atlético Paranaense, fora de casa venceu o CRB por 1-0, em casa empatou com o Cuiabá em 1-1 e fora de casa perdeu para o Criciúma por 4-2. Já o Novo Horizontino, fora de casa perdeu para o Criciúma por 2-0, em casa perdeu para o Curitiba por 2-1 e fora de casa empatou com Volta Redonda em 0-0, hein? Campanha ruim aqui nos últimos 3 jogos. Classificação do Brasileirão: Novo Horizontino, mesmo assim, ele é o 5º colocado com 36 pontos, em 23 jogos tem 9 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Já o Atlético Paranaense, ele é o 12º colocado com 30 pontos, em 23 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Olha essa sequência de desempenho dos dois times, hein? Complicado. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será pelo Brasileirão Série B, fora de casa contra o Botafogo de São Paulo. Lembrando que o Atlético Paranaense está na Copa do Brasil, hein? Já o Novo Horizontino, ele vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles:
nenhuma vitória para o Atlético Paranaense, nenhum empate e apenas uma vitória para o Novo Horizontino. Esse jogo foi nesse ano, no mês 4, na casa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino venceu por 2-1. Bom, aqui é outro time, né, que apesar da vitória fora de casa em cima do CRB, ainda não me convenceu. A gente pode ver que o Atlético Paranaense estava vindo de uma sequência bem ruim. O Novo Horizontino, mesmo com essas derrotas aí nos últimos jogos, é um time complicado, né, de se vencer. E ainda tem Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, né? Não é o próximo jogo, mas pode ser que poupe algumas peças aí focando nessa vaga aí da Copa do Brasil. Aqui vejo vantagem, né, para o Atlético Paranaense jogando em casa e o Novo Horizontino não está numa boa fase, mas eu tô indo de empate seco entre eles, porque a gente pode ver que o Novo Horizontino perde pouco, mas empata bastante. Jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. O último jogo aí do Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1. Fora de casa, empate com o Mirassol em 1-1 e em casa perdeu para o Santos por 2-1. Já o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi. Em casa pela Libertadores empatou com o Atlético Nacional em 1-1 e fora de casa empatou com o Sport em 2-2. Classificação do Brasileirão: Cruzeiro, ele é o terceiro colocado com 41 pontos, em 21 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o São Paulo, ele é o sétimo colocado com 32 pontos, em 21 jogos tem 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos, né, a gente pode ver que a campanha ali do São Paulo é melhor que a do Cruzeiro. Próximo jogo aí do Cruzeiro será pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Será o jogo da volta e o São Paulo vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Cruzeiro, 3 empates e 8 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do São Paulo, empate em 1-1. Antes disso, teve um jogo nos Estados Unidos, né, pela FC Series. Em janeiro agora de 2025, empate entre eles de novo em 1-1. Cruzeiro é outro time que vem voando aí no Campeonato Brasileiro. O que pega aqui é esse jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas tô acreditando que o Cruzeiro não vai querer deixar o Palmeiras e o Flamengo se distanciar no Brasileirão. Deve colocar um time competitivo contra o São Paulo. E aqui nesse confronto, né, a gente pode ver que o São Paulo tem vantagem. Por esse motivo eu tô colocando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cruzeiro e São Paulo nesse palpite 6 da Loteca 1209. Pessoal, tem uns confrontos aqui que super equilibrado. Se você tá gostando das informações, não se esqueça, né, de se inscrever aí no canal, curtir, compartilhar, porque ajuda muito, hein? Jogo 7, Flamengo e Grêmio. O último jogo aí do Flamengo, né, não está aqui na tabela, mas jogou agora contra o Vitória nessa semana e que massacre, hein? Jogando no Maracanã, o Flamengo simplesmente ganhou por 8-0, com direito até gol com elástico, né, do Pedro, né, e tocando por cima do goleiro. Que golaço! Tem um vídeo, pessoal, aqui no canal, eu tô falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Tem alguns lances, né, desse jogo. Se você ainda não viu esse vídeo, aconselho a dar uma olhada. Tem a classificação, artilheiros e os próximos jogos aí pra gente ficar atento com os horários aí de cada partida. Aí antes desse jogo contra o Vitória, né, que foi um massacre, teve uma sequência de jogos aqui contra o Internacional e o Flamengo ganhou todos, né? Na casa do Internacional por 2-0 pela Libertadores, outro jogo na casa do Internacional só que pelo Brasileirão, ganhou por 3-1 e jogando no Maracanã pela Libertadores contra o Internacional, o Flamengo também venceu por 1-0. Já o Grêmio, ele empatou com o Ceará em casa em 0-0, fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e em casa perdeu para o Sport por 1-0. Classificação do Brasileirão: o Flamengo, ele é o líder com 43 pontos em 19 jogos, tem 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Grêmio, ele é o 14º colocado com 24 pontos em 20 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será pelo Brasileirão fora de casa contra o Juventude. Já o Grêmio, ele vai jogar em casa contra o Mirassol, um jogo difícil para o Grêmio. Últimos confrontos entre eles: 10 vitórias para o Flamengo, 2 empates e 3 vitórias para o Grêmio. O último confronto no mês 4 agora de 2025, na casa do Grêmio, o Flamengo venceu por 2-0 e antes, no mês 9 de 2024, na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 3-2. Bom, é um palpite que não tem muito o que dizer. O Flamengo, ele não terá Libertadores
depois do jogo do Grêmio, vai jogar em casa, acredito que venha com força máxima. Aqui no confronto direto, a vantagem para o Flamengo é muito grande, né? São 10 vitórias. Pelo que vem apresentando as duas equipes, não tem nem muito o que dizer, né? Tô indo seco no Flamengo. Se o Grêmio vencer essa partida, eu considero uma zebra. Jogo 8, Atlético Goianiense e Amazonas. Último jogo aí do Atlético Goianiense, empatou fora de casa contra o Cuiabá em 2-2. Em casa perdeu para a Ferroviária por 3-1 e em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0. Já o Amazonas tá vindo de um empate em casa contra o América, fora de casa perdeu para a Ferroviária por 2-1 e em casa empatou com o Goiás em 2-2. Classificação do Brasileirão, o Atlético Goianiense ele é o 14º colocado com 28 pontos, em 23 jogos tem 6 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Já o Amazonas ele é o 20º colocado com 21 pontos, em 22 jogos tem 4 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Aqui também um desempenho ruim, né, das duas equipes, difícil de ser analisado, hein? Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será fora de casa contra o Novo Horizontino e o Amazonas vai jogar em casa contra o Remo. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Atlético Goianiense, um empate e nenhuma vitória para o Amazonas. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Amazonas, empate em 1-1. Bom, pelo desempenho das duas equipes, considero essa partida aqui bem equilibrada. O Amazonas ele é o último colocado aí do Campeonato Brasileiro, Série B, mas a gente pode ver que distância para o Atlético Goianiense não é muita, né? Apenas 7 pontos. E o Atlético Goianiense também, né? Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. É um jogo complicado esse daqui, né? A gente pode ver que o Amazonas empata bastante também. Aqui tô levando em consideração o Atlético Goianiense jogando em casa. Eu tô indo de Atlético Goianiense, mas também tô indo com um duplo no empate devido a esse monte de empates aqui do Amazonas. Jogo 9, Liverpool e Arsenal, clássico inglês. O último jogo aí do Liverpool, né? Até falei no primeiro vídeo, quando eu trouxe a grade aqui da Loteca 1209. O Liverpool estava vencendo a partida por 2-0 contra o Newcastle. O Newcastle, com um jogador a menos, conseguiu empatar essa partida em 2-2. Só que nos acréscimos, né? O Liverpool fez o gol da vitória e venceu o Newcastle por 3-2. Antes disso, o Liverpool já havia vencido o Bournemouth por 4-2 e teve a Supercopa da Inglaterra contra o Crystal Palace, empate em 2-2. Já o Arsenal venceu o Leeds por 5-0 nesse final de semana. Antes disso, primeira rodada aí do campeonato inglês, venceu o Manchester United fora de casa por 1-0 e teve uma Emirates Cup, venceu o Athletic por 3-0. Classificação aí do campeonato inglês, o Arsenal é o líder com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O Liverpool vem na terceira posição com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Atenção aí para o saldo de gols do Arsenal, né? Não tomou nenhum gol até o momento. Próximo jogo aí do Liverpool será fora de casa contra o Burnley, campeonato inglês, e o Arsenal vai jogar em casa contra o Forest, também campeonato inglês. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Liverpool, 5 empates e 3 vitórias para o Arsenal. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, campeonato inglês, na casa do Liverpool, empate em 2-2. Antes disso, no mês 10 de 2024, campeonato inglês também, outro empate em 2-2, só que na casa do Arsenal. Bom, 2 times bem ofensivos, apesar das últimas 2 partidas terem sido empate. Aqui nesse palpite, tô acreditando na vitória de um time ou de outro, né? Ainda não perdeu nesse campeonato inglês. E olhando esses números, não tem muito o que fazer. Eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Liverpool e Arsenal. Caso você tenha o costume de colocar triplos, essa partida aqui do jogo 9 vale a pena, viu? Jogo 10, Volta Redonda e Athletic. Último jogo aí do Volta Redonda, fora de casa empatou com a Ferroviária em 0-0, em casa perdeu para o CRB por 1-0 e em casa empatou com o Novo Horizontino em 0-0. Já o Athletic em casa perdeu para a Chapecoense por 4-0, em casa empatou com o Criciúma em 1-1 e fora de casa perdeu para o CRB por 1-0. Classificação do Brasileirão, Athletic ele é o 15º colocado com 25 pontos, em 23 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Já o Volta Redonda ele é o 17º colocado com 23 pontos, em 23 jogos tem 5 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Outro confronto complicado de se analisar, porque olha esse desempenho das duas equipes, né? Próximo jogo aí do Volta Redonda será fora de casa contra o Paysandu e o Athletic também vai jogar fora de casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Volta Redonda, não há empates e 3 vitórias para o Athletic. O último jogo foi no mês 4 agora de 2025,
2025, na casa do Atlético. O Atlético venceu por 2-1. Antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Atlético, o Volta Redonda pelo Brasileirão Série C venceu por 2-0. Considero uma partida muito equilibrada entre essas duas equipes, dois times que estão muito próximos ali na tabela de classificação. O Volta Redonda ganhando esse jogo passa, né, o Atlético. No desempenho ali a gente pode ver que tá difícil, né, desses dois times vencer. E como aqui eu considero uma partida equilibrada, o que eu vejo de vantagem é o Volta Redonda, né, jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco no Volta Redonda. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles. Jogo 11, Mirassol e Bahia. Último jogo aí do Mirassol, fora de casa venceu o Fortaleza por 1-0, em casa empatou com o Cruzeiro em 1-1 e fora de casa perdeu para o Flamengo, né, por 2-1. Já o Bahia tá vindo de um triunfo em cima do Santos por 2-0, na Copa do Nordeste triunfo em cima do Ceará por 1-0 e fora de casa outro triunfo em cima do Corinthians por 2-1. Classificação do Brasileirão, o Bahia ele é o quarto colocado com 36 pontos, em 19 jogos tem 10 triunfos, 6 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol, ele é o sexto colocado, excelente campanha, com 19 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Grêmio e o Bahia vai enfrentar o Confiança pela Copa do Nordeste final, hein? Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Mirassol, um empate e nenhum triunfo para o Bahia. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025, empate em 1-1. Que jogo difícil esse, hein? O surpreendente Mirassol tá se mostrando um time muito consistente. O Bahia, né, não deixa por menos. A gente pode ver que tá vindo de 3 triunfos seguidos nos seus últimos jogos. O Bahia vai ter esse jogo aqui contra o Confiança, mas tô acreditando que venha com força máxima aí para enfrentar o Mirassol. É um palpite bem difícil. Eu tô indo seco no empate entre eles, mas aqui, sinceramente, se você tem o costume de colocar triplos, seria outra partida aqui que eu colocaria um triplo. Jogo 12, Vitória e Atlético Mineiro. O último jogo do Vitória, né, não precisa nem dizer, né, foi contra o Flamengo fora de casa e o Vitória tomou 8 gols. Antes disso, o Vitória empatou em casa com o Juventude em 2-2, jogando fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-0 e em casa empatou com o Palmeiras em 2-2. Já o Atlético Mineiro, fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-0, pela Copa Sul-Americana fora de casa venceu o Godoy Cruz por 1-0, passou para a próxima fase nos pênaltis, né? E em casa perdeu para o Grêmio por 3-1. Classificação do Brasileirão, o Atlético Mineiro ele é o 12º colocado, com 24 pontos em 19 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Já o Vitória, ele é o 17º colocado com 19 pontos, em 20 jogos tem 3 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Mais um jogo bem escolhido pelo estagiário, né? Porque olha esse desempenho também dos dois times. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Fortaleza e o Atlético Mineiro também vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Então muita atenção nessa escalação do Atlético Mineiro. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Vitória, 6 empates e 4 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Atlético Mineiro, empate em 2-2 e no mês 10 de 2024, também na casa do Atlético Mineiro, outro empate em 2-2. Essa partida eu considero ela difícil, né? Porque o Atlético Mineiro tem Copa do Brasil aí contra o seu arquirrival aí Cruzeiro. Tô acreditando que vai vir com um time misto. No confronto entre essas duas equipes a gente pode ver que é bem equilibrado, né? O Vitória leva uma leve vantagem e levando em consideração o Vitória, né, jogando em casa, eu tô indo seco na vitória aí do Vitória. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu ia de empate também, por ser o resultado que mais acontece. E a gente pode ver ali também que o desempenho do Vitória há muitos empates. Jogo 13, Aston Villa e Crystal Palace. Último jogo aí do Aston Villa, fora de casa, perdeu para o Brentford por 1-0. Em casa empatou com o Newcastle em 0-0 e um amistoso contra o Villarreal venceu por 2-0. Já o Crystal Palace contra o Forest em casa empatou em 1-1 pela Conference League em casa contra o Fredrikstad e empatou com o Chelsea em 0-0 campeonato inglês fora de casa. Classificação do campeonato inglês até o momento, o Crystal Palace ele é o 14º colocado com 2 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Aston Villa ele é o 17º colocado em 2 jogos,
tem 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Aston Villa será fora de casa contra o Everton, campeonato inglês, e o Crystal Palace, campeonato inglês, vai jogar em casa contra o Sunderland. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Aston Villa, 2 empates e 7 vitórias para o Crystal Palace. O último confronto foi no mês 4 de 2025 pela Copa da Inglaterra. Crystal Palace em casa venceu o Aston Villa por 3-0. Antes disso, em fevereiro de 2025 pelo campeonato inglês, temporada passada, o Crystal Palace também venceu por 4-1. O Crystal Palace é um time que nas últimas temporadas vem dando muito trabalho, é um time que apresenta um bom futebol, é um jogo complicado porque é começo de temporada. Aqui tem a vantagem do Aston Villa jogando em casa, no confronto direto o Crystal Palace leva vantagem, e aqui pelo futebol apresentado, né, nas últimas partidas, eu tô indo seco no Crystal Palace. É um palpite arriscado, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, colocaria um empate também, mesmo não sendo o que acontece mais, mas o Aston Villa tá jogando em casa, né? Jogo 14, Sport e Vasco da Gama. O último jogo aí do Sport não foi esse contra o São Paulo, né? Foi contra o Palmeiras, né? Fora de casa, perdeu por 3-0. Aí sim, esse jogo contra o São Paulo em casa, empate em 2-2. Fora de casa venceu o Grêmio por 1-0 e em casa empatou com o Bahia em 0-0. Já o Vasco da Gama em casa perdeu para o Corinthians por 3-2, fora de casa perdeu para o Juventude por 2-0 e fora de casa, né, aquela goleada histórica em cima do Santos por 6-0. Classificação do Brasileirão: o Vasco, ele é o 16º colocado com 19 pontos em 20 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Já o Sport, ele é o 20º colocado com 10 pontos, em 19 jogos tem apenas 1 vitória, 7 empates e 11 derrotas. A gente pode ver ali, e tirando essa derrota do Palmeiras agora no último jogo, né, não havia perdido nos seus últimos 5 jogos. Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Bragantino, jogo difícil. E o Vasco da Gama terá Copa do Brasil contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Sport, 3 empates e 7 vitórias para o Vasco da Gama. O último jogo foi no mês 4 agora de 2025, na casa do Vasco. O Vasco venceu por 3-1. Antes disso, só em 2022, na casa do Sport, empate em 1-1. Aqui também um jogo que complica, né, por causa da Copa do Brasil. O Vasco já não tem um elenco tão gabaritado assim para colocar um time competitivo contra o Sport, mas como a pressão também tá grande no Brasileirão, tô acreditando que o Vasco vai vir com um time competitivo sim, não vai querer perder pontos, né, para o Sport. O Sport só tem 1 vitória no campeonato, e para esse palpite aqui, olhando os números e as informações, eu tô indo seco no Vasco, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, colocaria um empate entre eles, ou até mesmo um triplo, se tiver alguma informação que o Vasco vai poupar jogadores, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações sobre os meus palpites para a Loteca 1209, tá pagando 8 milhões de reais. Espero que essas informações aqui ajudem em seus palpites. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva, curta aí, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo. Quando você faz isso, ajuda demais. E é isso. Quero agradecer e desejar muita sorte para todo mundo. Vamos para cima aí desses 14 pontos. Em breve eu vou trazer novas informações aqui sobre a Loteca 1209 e espero você aí no próximo vídeo. Fui!